Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 10 de maio do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Um ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o nosso Jornal Verde Vale dessa sexta-feira aqui pela rádio número 1 da região. Agora 6h33. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. É oficial, PSD lança Genor Rezende como pré-candidato a prefeito de Mineiros. Prazo final para inscrições no Enseja 2024 se encerra nesta sexta-feira. Número de mortos pela chuva sobe para 107 a 136 desaparecidos no Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça determina reparos urgentes na rede de energia de Morrinhos. Exportações de frango do Brasil crescem em abril. Deputados derrubam veto de Caiado sobre a lei contra aborto em Goiás. Governo anuncia antecipação do Bolsa Família, auxílio gás e restituição do imposto de renda para moradores do Rio Grande do Sul, além de crédito com juro reduzido. Lei das estatais. STF forma maioria para vedar indicações políticas. Operação prende suspeitos de aplicarem golpes do falso leilão em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o mais recente boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul traz que subiu para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem aquele estado. A atualização desta quinta-feira aponta que há um óbito sendo investigado. O estado registra 136 desaparecidos e 374 feridos. Há 232.600 pessoas fora de casa. Desse total, são 67.563 em abrigos e 165.112 desalojados, pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. O Rio Grande do Sul tem 428 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1.482.006 pessoas afetadas. As polícias rodoviárias federal e do Rio Grande do Sul somam 139 trechos de estradas bloqueados, parcial ou totalmente. São 54 pontos em rodovias federais e 85 pontos em rodovias estaduais. O estado registra ainda pelo menos 459 mil pontos sem luz. Na área de concessão da Equatorial são 205.500 imóveis sem energia. Já na região atendida pela RGE Sul, são 253.500 imóveis afetados. A Corsan, que fornece água para 6.500.000 pessoas em 317 municípios, soma 523.300 imóveis sem abastecimento, cerca de 18% do total de pontos. 6h36. O cronômetro está prestes a soar o fim do prazo para as inscrições do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, deste ano. Os candidatos têm até esta sexta-feira, hoje, portanto, para assegurar a participação na prova, que abre portas para a certificação do ensino fundamental e médio. O Enseja é uma oportunidade para jovens e adultos que, por algum motivo, não concluíram as etapas de estudo na idade considerada padrão. O exame avalia competências, habilidades e conhecimentos essenciais, sendo uma chance de ouro para aqueles que buscam reverter esse cenário e avançar em suas trajetórias educacionais. As provas estão agendadas para o dia 25 de agosto, com aplicação em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Para se inscrever, os interessados devem acessar o sistema Enseja dentro do prazo estabelecido. Os candidatos que não justificaram a ausência no Enseja 2023 ou tiveram as justificativas reprovadas precisam ficar atentos. Até o dia 15 de maio, devem ressarcir o valor de R$40 ao INEP para confirmar a inscrição no Enseja 2024. 6h37. O governo federal anuncia aporte de 51 bilhões de reais em medidas para o Rio Grande do Sul.
E Yuri Hudson é quem traz os detalhes. O governo federal anunciou o aporte de 51 bilhões de reais em medidas para ajudar o Rio Grande do Sul. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória durante um ato no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. As medidas devem atender mais de 3 milhões e meio de pessoas e vão desde a antecipação do abono salarial a desconto para empréstimos a produtores rurais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a liberação desses recursos não afeta o orçamento da União para outros programas sociais. A primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importantes até que nós tenhamos um apanhado maior da situação que pode exigir medidas adicionais. Então é bom que todo o Brasil saiba que o atendimento ao Rio Grande do Sul não prejudicará os programas em curso, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, todos esses programas, eles vão ter o seu andamento normal, a sua execução orçamentária normal. De acordo com o presidente, esse é o primeiro pacote com foco em atender trabalhadores, beneficiários de programas sociais, produtores rurais, empresas e os municípios. Lula adiantou que novas medidas serão apresentadas no início da semana que vem, inclusive uma proposta de renegociação das dívidas do Estado com a União. Então a gente vai anunciar segunda-feira, possivelmente um acordo com o Estado do Rio Grande do Sul da dívida, e a gente vai na terça-feira anunciar as medidas de atendimento das pessoas físicas, porque depois nós vamos ter que fazer uma visita, sabe, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, vamos ter que percorrer as cidades para que a gente tenha noção de que a gente não pode permitir que nenhum viés burocrático, mas nenhum viés burocrático possa atrapalhar a urgência das medidas que nós estamos anunciando. A expectativa é que o governo federal autorize o Estado do Rio Grande do Sul a deixar de pagar parcelas da dívida com a União no período em que durar a reconstrução dos danos causados pelas chuvas. Dentre as medidas anunciadas nesta semana estão a antecipação do abono salarial, o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás antecipado, a liberação de parcelas adicionais do seguro-desemprego, prioridade na restituição do imposto de renda aos gaúchos e aporte para concessão de crédito para empresas e municípios. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E a Justiça acatou parcialmente os pedidos do Ministério Público de Goiás em uma ação contra a Equatorial Goiás, distribuidora de energia. A decisão resultou em uma liminar, ordenando que a empresa inicie em até 30 dias obras de melhoria no sistema de energia elétrica na cidade de Morrinhos. O investimento estimado para essas obras é de R$1.031.144, conforme indicado na investigação conduzida pelo MP. Segundo a determinação judicial, os reparos devem ser concluídos em 120 dias, sob pena de multa diária de R$5.000, limitada a R$150.000. A ação foi instaurada pelo promotor de justiça Nelson Vilela Costa, titular da primeira promotoria de justiça da comarca, em abril deste ano. O motivo principal foi as frequentes interrupções do fornecimento de energia elétrica na área urbana e rural de Morrinhos, ocorrida ao longo de 2023. Durante as investigações, o promotor de justiça coletou evidências de que as falhas estruturais no sistema de distribuição elétrica de Morrinhos foram a causa das interrupções. E os deputados estaduais derrubaram o veto do governador Ronaldo Caiado sobre o projeto de lei que inclui no calendário estadual de Goiás o Dia Estadual da Conscientização contra o Aborto. Nessa votação secreta, realizada na última terça-feira, houve 23 votos a favor na derrubada, 1 abstenção e 2 contrários. O projeto segue novamente para o governador do estado, que, por lei, tem o prazo de 48 horas para publicação no Diário Oficial. O projeto de lei de autoria do deputado estadual Cairo Salim, do PSD, tem o objetivo de promover ações de conscientização sobre riscos e efeitos que o aborto causa na saúde física e mental das meninas e mulheres. De acordo com a propositura, a Secretaria de Saúde Estadual deverá divulgar em suas redes sociais, site e em toda a rede de clínicas, UPAs e hospitais que compõem a rede pública estadual de saúde, informativos referentes à data e às consequências que o aborto gera na mulher, no parceiro e também na família. 6h42, e a polícia goiana apreende máquinas escavadeiras que tiveram roubos simulados em São Paulo. Uma delas já foi apreendida. Quem traz os detalhes é Pedro Henrique Rabelo.
A Polícia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas de Goiás recebeu a informação da Polícia Civil de Minas Gerais que em fevereiro foi registrado um boletim de ocorrência em São Paulo do roubo de 2 máquinas escavadeiras. Mas já era do conhecimento da polícia que tudo isso foi planejado. As máquinas novas saíram da empresa, lá de uma empresa de São Paulo, representante, e segundo o motorista, ele teria sido roubado em Minas Gerais. Só que a Polícia Civil de Minas já sabia que isso era um roubo simulado, que o motorista pegou essas máquinas já para extraviá-las e levar para os seus receptadores. Nós começamos as diligências e conseguimos lograr êxito em prender não só a pessoa que estava oferecendo essa máquina, como apreender a máquina mesmo, que já estava em cima de um caminhão prancha pronto para ir para o receptador. Mas a polícia chegou antes e não deu tempo do crime vencer. A máquina foi apreendida. Só para se ter uma noção, ela estava sendo negociada por apenas 1/4 do valor real. Ela custa 400 mil e estava sendo vendida por 100 mil reais. Mas o trabalho árduo da polícia não para por aqui. Agora continuarmos as investigações para nós verificarmos as outras pessoas que com certeza fazem parte dessa associação criminosa. A polícia continua o trabalho com o objetivo de encontrar a segunda máquina roubada. Mas é importante alertar a população sobre as características desse tipo de roubo. Sempre desconfiar daquele produto que está sendo vendido sem a nota e muito abaixo do preço, porque essa pessoa não tinha uma nota para apresentar, certo? O que ela tinha era uma guia de trânsito que você consegue em qualquer lugar. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E o Palmeiras goleou o Liverpool por 5-0 no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e deu um grande passo para se classificar às oitavas de final da Conmebol Libertadores. Rafael Veiga 2 vezes, Hendrick, Rony e Gustavo Gomes, de pênalti, marcaram a favor do Verdão na noite dessa quinta-feira. O Verdão ainda não está garantido no mata-mata, mas falta pouco. Com mais um ponto nos próximos 2 jogos restantes, a equipe de Abel Ferreira carimba o passaporte para a próxima fase. Palmeiras vai a 10 pontos e lidera o Grupo F. Independiente Del Valle, San Lorenzo e Liverpool estão todos empatados com 4 pontos cada um. O Palmeiras agora volta a campo no domingo, quando recebe o Atlético Paranaense às 16 horas, horário de Brasília, na Arena Barueri, pela 6ª rodada do Brasileirão. Já na Libertadores, o próximo confronto será diante do Independiente Del Valle, na quarta que vem, no Allianz Parque. O Ministério do Esporte, por meio do ministro André Fufuca, vai entrar em contato com a CBF para pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro nas categorias masculina e feminina por conta das tragédias causadas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Sem entrar em mais detalhes, Fufuca afirmou que a ideia é, neste momento, direcionar esforços e o auxílio às comunidades atingidas e contribuir para a recuperação do estado. Até o momento, foram 107 mortes confirmadas, além de 136 desaparecidos. Assim, o Ministério do Esporte pretende colaborar com as autoridades estaduais e municipais e organizações esportivas para prestar apoio às ações de socorro e reconstrução. Apesar da iniciativa do Ministério do Esporte, a paralisação do Campeonato Brasileiro só pode ser confirmada pela CBF. Fontes da entidade indicam que há poucas chances do pedido ser atendido. Nesta semana, a Confederação adiou os jogos das equipes do Sul até o dia 27 de maio. A Conmebol, por sua vez, postergou as partidas da semana que vem e vai analisar o caso semana a semana. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E as exportações brasileiras de carne de frango, em todos os seus cortes, in natura e processados, alcançaram 480.700 toneladas em abril, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse volume representa o segundo melhor resultado da série histórica do setor, superando em 10,5% as 435 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2023. Em receita, as exportações de abril registraram um aumento de 5%, totalizando 882 milhões e 200 mil dólares,
contra 840 milhões e 300 mil dólares no quarto mês do ano passado. No acumulado do quadrimestre, as exportações de carne de frango atingiram 1,701 milhão de toneladas, um volume 2,8% menor do que as 1,749 milhão de toneladas exportadas entre janeiro e abril de 2023. Ricardo Santin, presidente da ABPA, enfatizou que o desempenho das exportações em abril mantém as projeções positivas para o setor, apesar de desafios internos como a Operação Padrão e as recentes inundações no Rio Grande do Sul, estado relevante para as exportações de carne de frango. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O Congresso Nacional derrubou parcialmente ontem o veto do presidente Lula à Lei Orçamentária Anual de 2024. O chefe do Executivo havia vetado 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão. Em acordo com os líderes partidários e a base do governo, foram recompostos 3,6 bilhões. 2/3 deste valor será destinado à Câmara dos Deputados e 1/3 ao Senado Federal. Na mesma sessão conjunta, os parlamentares também adiaram a análise dos vetos da lei das diretrizes orçamentárias, que incluíam o calendário para pagamento de emendas parlamentares, barrado por Lula. O pedido de adiar a análise da LDO partiu dos líderes do Centrão e da bancada evangélica, que pediram mais tempo para avaliar os artigos vetados por Lula. Os vetos do presidente à LDO devem voltar a ser analisados pelos congressistas no dia 28 de maio. Em sessão realizada na tarde desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para declarar constitucional a lei das estatais. 8 magistrados consideraram que o texto que veda indicações políticas para o Conselho de Administração e diretoria das estatais não fere a Constituição Federal. Seguiram esse entendimento de que a lei é constitucional os ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Ricardo Lewandowski, antes de se aposentar, votou pela inconstitucionalidade e tanto Flávio Dino quanto Gilmar Mendes atenderam parcialmente o pedido. Por maioria, o STF atendeu a proposta de modulação apresentada pelo ministro Dias Toffoli para manter as nomeações realizadas durante a vigência da liminar. 7h05, diz que 100 autoridades buscam localização de crianças perdidas. Quem explica melhor esse Disque 100 nessa matéria é Diego Brião. Em meio às enchentes e chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul, o poder público, em diferentes frentes, tem buscado se estruturar para localizar crianças perdidas e devolvê-las às respectivas famílias. Um ginásio na capital Porto Alegre tem centralizado os casos deste tipo. A promotora de justiça, Cristiane Corrales, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, explica o que é esta iniciativa. O Ministério Público articulou a criação de um centro integrado de crianças e adolescentes, que em Porto Alegre fica situado no Grêmio Geraldo Santana, na Rua Luiz de Camões 337, para onde devem ser encaminhados crianças e adolescentes resgatados e que são separados de suas famílias no momento do resgate. Nesse local, com o Conselho Tutelar 24 horas e a presença de técnicos, será realizada a busca ativa das respectivas famílias. Para este local, também devem ser dirigidas as famílias que buscam informações sobre crianças e adolescentes que foram resgatados separadamente de suas famílias. O acompanhamento tem sido regular, destaca a promotora de justiça Cristiane Corrales. O Ministério Público tem trabalhado em conjunto com o Conselho Tutelar e com os municípios no sentido de elaboração de listas das pessoas que se encontram nos alojamentos temporários, tem realizado visitas nesses alojamentos para identificação dos locais e constatação das necessidades para os encaminhamentos necessários. O Disque 100, que é gerido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal, abriu um canal específico para receber informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos ou desacompanhados dos pais no Rio Grande do Sul desde o início deste mês, a partir da tragédia climática que atinge a região. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. Os deputados estaduais derrubaram o veto do governador Ronaldo Caiado sobre o projeto de lei que inclui no calendário estadual de Goiás o Dia Estadual de Conscientização contra o Aborto. Na votação realizada na última terça-feira, houve 23 votos a favor na derrubada, 1 abstenção e 2 contrários. Titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, Pedro Leonardo, acredita que Goiás não terá abastecimento de arroz e feijão afetados pela tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Os especialistas afirmam que boa parte do país deve precisar importar os itens para equilibrar a produção e conter o aumento de preços. Em Goiás, contudo, a SEAPA tem seguido as previsões da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, que revelou não haver risco de desabastecimento até o momento, conforme Pedro. Esse menor risco em Goiás se dá porque a nossa produção de arroz e feijão tem sido alta nos últimos anos, com o governo trabalhando ativamente no apoio e no incentivo das culturas, o que fortalece a segurança alimentar no estado. Hoje, o Rio Grande do Sul concentra cerca de 70% de toda a produção do país. Porém, Goiás tem conseguido destaque no segmento, é o que avaliou o titular da SEAPA. E mais de 50 policiais civis participam da operação contra o tráfico de drogas. Os detalhes é com Túlio Isaac Filho. Polícia Civil mais uma vez atuante contra o tráfico de drogas e dessa vez em Catalão e também na região. Operação Dirceptio, meu amigo. 6 mandados de prisão e 9 mandados de busca e apreensão nos bairros Paineiras, Pio Gomes, Mãe de Deus, Vila União e também Ipanema. Além disso, cidade de Davinópolis também recebeu a Polícia Civil. Olha, a operação contou com mais de 50 policiais para reprimir de uma vez por todas o tráfico de drogas nessas regiões. Drogas apreendidas, celulares e também um carro com seu sinal ali identificador adulterado. A delegada responsável pelo caso conta todos os detalhes. Foram presas 6 pessoas, cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e estão sendo lavrados 5 autos de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de droga em razão dos substâncias entorpecentes que foram encontradas nas residências. Também foi encontrado e apreendido um veículo com sinais identificadores adulterados, que também está sendo autuado em flagrante o seu possuidor. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E o Fluminense venceu o Colo-Colo por 1-0 nessa quinta-feira e mesmo jogando mal, conquistou importantes 3 pontos fora de casa, no Monumental de Santiago. Manuel marcou o único gol da partida que encaminha bem a classificação do tricolor carioca para as oitavas de final. Agora o Fluminense precisa de apenas 1 ponto nos 2 próximos jogos para carimbar o avanço à próxima fase da Conmebol Libertadores. Com esse resultado em Santiago, o Fluminense é líder isolado do Grupo A da Conmebol Libertadores com 8 pontos. O Cerro Porteño, próximo adversário do clube tricolor, é o segundo colocado com 5 pontos. Precisando de apenas 1 ponto para carimbar o avanço às oitavas de final, o Fluminense terá 2 jogos no Maracanã para encerrar a fase de grupos contra o Cerro Porteño e o Alianza Lima. Pela Conmebol Libertadores, o clube carioca volta a campo na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, para encarar os paraguaios do Rio de Janeiro. E com início eletrizante, o Red Bull Bragantino venceu o Racing no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Thiago Borbas comandou o grande início do Massa Bruta na partida e fez 2 gols em 7 minutos. Adrian Martinez descontou para os argentinos ainda no primeiro tempo. O grande nome da partida foi Thiago Borbas. O camisa 18 do Bragantino fez 2 gols em apenas 7 minutos. Com a vitória, o Massa Bruta alcançou o Racing na primeira posição do grupo. Os 2 times têm 9 pontos. Apesar disso, a liderança segue com os argentinos por conta do saldo de gols. Vale lembrar que somente o primeiro colocado do grupo avança direto às oitavas de final da Sul-Americana. O segundo colocado disputa um mata-mata contra a equipe que vier da Libertadores para decidir quem vai às oitavas. Jornal Verde Vale.
Agronegócios. 7h12. Em resposta aos impactos das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nesta quinta-feira a portaria de número 1108 de 2024. A medida autoriza temporariamente a simplificação de regras para estabelecimentos produtores de leite e derivados registrados no Serviço de Inspeção Federal do Estado. A iniciativa visa auxiliar produtores afetados pelas inundações, permitindo a continuidade das operações e a garantia do abastecimento de produtos lácteos para a população. Uma das medidas emergenciais adotadas é a coleta de leite e derivados diretamente das propriedades rurais nos municípios afetados pela calamidade sem a necessidade de cadastro prévio no Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal ou de realizar análises laboratoriais prévias dos produtos. Isso visa facilitar e agilizar o processo de produção e distribuição, garantindo o fluxo contínuo da cadeia produtiva. Adicionalmente, a portaria reforça a possibilidade de empréstimo de embalagens e produtos controlados entre os estabelecimentos de leite e derivados registrados sob diferentes esferas de inspeção sanitária, mediante o controle documental da cessão e recebimento, visando assim a organização e o controle adequado dos estoques. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, contribuindo com cerca de 12,1% da produção total. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. E foi realizado nesta quarta-feira em Mineiros o lançamento da pré-candidatura do candidato Agenor Rezende, do PSD. O evento foi marcado pela visita de autoridades, senadores, deputados, entre outras figuras que compõem o atual cenário político. Nossa reportagem esteve presente no local e conversou com algumas pessoas. Quem começa falando sobre o assunto é o próprio pré-candidato Agenor Rezende. Vamos ouvir. É importante falar nessa data. É uma data que nós estamos recebendo a visita do senador Vanderlan Cardoso e de alguns deputados federais, visitantes. Estamos recebendo aqui também a visita dos candidatos a candidata a vereador, a prefeito, a vice, enfim. É o ano político, o ano que deve ser movimentado politicamente. E pode-se perguntar, mas esse início está atrasado? Não, porque nós estamos há 5 meses da eleição e 5 meses de campanha são 5 meses de trabalho sério para quem quer fazer uma política séria, respeitando as leis, respeitando a Constituição da República e respeitando o conjunto das leis do país que não permitem determinada prática de política extemporânea, ou seja, fora da época, porque isso é crime, isso é grave ameaça à lei do país. Então, ainda é tempo de fazer uma boa política pensando na cidade, pensando no povo da cidade, nas coisas do povo. E eu, por exemplo, estando aqui a apresentar o meu nome nessa jornada, eu faço não por vaidade de ser prefeito, porque já fui por 2 vezes, já fui deputado por 2 vezes, presidente da Assembleia e outras coisas mais que o povo já sabe. Já prestei uma grande contribuição para Mineiros, Mineiros já me ajudou demais, eu já correspondi também. Agora, eu poderia muito bem estar tranquilo da política, estou aposentado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, estou vivendo extraordinariamente bem fora da política, mas a população mineirense, principalmente as pessoas que acompanham melhor de perto a política, estão cobrando a minha presença de volta na política, porque está achando que tem muita coisa que deve ser corrigida os rumos da administração municipal e eles acreditam que eu sou a pessoa que devo reconduzir o município nessa direção do progresso e do desenvolvimento, como eu implantei durante 8 anos. De maneira que nós estamos emprestando nosso tempo de serviço, a nossa vida, a nossa experiência para mais essa jornada frente ao executivo do município de Mineiros. Quem também fala agora a nossa reportagem, o senador Vanderlan Cardoso, em visita aqui a Mineiros, prestigiando então esse evento de lançamento da candidatura do Agenor Rezende. Ele vai falar sobre a agenda dele agora no nosso município. Maior prazer de vir aqui no lançamento da pré-candidatura do nosso
do ex-governador, ex-prefeito, o Agenor. Então vamos estar fazendo esse evento, participando, fazendo algumas visitas, indo na nossa feira que está acontecendo aqui da agricultura familiar, do pequeno produtor, uma área que a gente atua e trabalha bastante. Então um prazer enorme estar aqui com vocês e uma honra enorme estar participando de um momento tão importante na vida aqui da cidade, na vida política aqui de Mineiros. Nós aproveitamos para conversar também com a deputada estadual Rosângela Rezende. Deputada, hoje então o lançamento de candidatura é o primeiro passo, né, dessa jornada. Olha, é muito bom receber tantas autoridades aqui, esse apoio, desse olhar para Mineiros, de um senador Vanderlan, do meu colega Cairo Salim. É uma honra recebê-los, presidente da Codevasf, Abelar, uma honra recebê-los em Mineiros e dizer assim que Mineiros acolhe essas autoridades de braços abertos, pronto para a gente fazer um trabalho conjunto. Agora nós conversamos também com o deputado estadual por Goiás, Cairo Salim, visitando Mineiros hoje. Como que o senhor vê o lançamento dessa candidatura? Qual que é a expectativa a partir de agora aqui para nossa cidade de Mineiros? Participando hoje do lançamento, né, da pré-candidatura do Agenor Rezende, junto com a Rosângela, todos os companheiros aqui. Somos do PSD, eu sou deputado pelo PSD, o senador Vanderlan também, e o Agenor foi uma grande aquisição do nosso partido e é claro que nós estamos aqui para apoiá-lo. Campanha, com certeza, ela precisa ter o primeiro passo. O primeiro passo é o lançamento da pré-campanha. Então, é uma reunião com os pré-candidatos a vereador, ouvir as pessoas aquilo que são os maiores anseios da população mineirense, os principais desafios, para construir, então, um plano de governo para essa próxima gestão. A Agenor é um político muito experimentado, experiente, conhece essa cidade, é responsável por inúmeras conquistas da cidade de Mineiros e com certeza ele já tem tudo na sua cabeça e vai apresentar para a população no momento certo. Então agora é o pontapé inicial, é o primeiro passo, é o início dessa caminhada e dessa jornada e é importante que o partido esteja aqui com ele nesse momento. Então, a convite do vereador Fabinho, da deputada Rosângela, eu estou aqui junto com o senador Vanderlan para hipotecar esse apoio inicial. 7h19 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, a operação prende suspeitos de aplicar golpes no falso leilão em Goiás. A Polícia Militar apreende cargas de super maconha, avaliadas em quase R$1 milhão. E claro, espaço também para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira. O Congresso Nacional derrubou ontem, em sessão conjunta, o veto do presidente Lula na lei que regulamenta as apostas esportivas online, conhecida como Bets. Foi o veto que isentava os apostadores de imposto de renda caso os prêmios ficassem abaixo da primeira faixa, que é de R$ 2.112. O governo argumentou que essa isenção resultaria em uma tributação diferente, o que já ocorre com as loterias, o que vai contra a isonomia tributária. A Associação Nacional de Jogos e Loterias comemorou a derrubada do veto presidencial. Com a derrubada do veto, o apostador vai pagar o imposto de renda apenas sobre o prêmio líquido. Essa cobrança vai acontecer uma vez por ano na declaração do tributo e só quando o valor do prêmio superar a primeira faixa. O funcionamento das empresas de apostas esportivas esteve no centro das discussões entre governo, parlamentares e instituições privadas ao longo do ano passado. Com isso, para o funcionamento dessas instituições no Brasil, a empresa deverá pagar R$30 milhões para conseguir a licença de operação. Além disso, elas deverão ser constituídas segundo as leis brasileiras e ter a sede e administração no território nacional. E o governo federal anunciou nesta quinta-feira mais medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. Entre elas está a antecipação do pagamento do Bolsa Família, do Auxílio Gás e da restituição do imposto de renda para moradores do estado, que foi devastado por enchentes históricas. As medidas econômicas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros ministros do governo. A lista de ações também inclui a facilitação ao crédito para as famílias, empresas e pequenos agricultores do estado. Segundo previsão da equipe econômica, elas devem ter impacto de 7,69 bilhões nos cofres do governo federal. E
E o concurso 2722 da Mega Sena foi realizado nesta quinta-feira em São Paulo e nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. O prêmio agora acumulou em 47 milhões de reais. Os números sorteados foram 19, 23, 25, 36, 44 e 46. 72 apostas fizeram a quina. Cada uma delas vai levar para casa R$ 43.867. 5.080 apostas fizeram a quadra. Cada uma vai levar R$ 888,20. O próximo sorteio da Mega acontece no sábado. As prefeituras partilham quase 7,8 bilhões de reais do FPM nessa sexta-feira. Os detalhes é com Felipe Moura. Prefeituras de todo o país partilham quase 7 bilhões e 800 milhões referentes à primeira parcela de maio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, nesta sexta-feira. É o segundo aumento consecutivo do fundo, que também registrou alta no último repasse de abril. A transferência desta sexta-feira é 2,5% maior do que a mesma do ano passado. César Lima, especialista em orçamento público, diz que o resultado positivo afasta o temor de que os repasses entrariam em uma tendência de queda, após 2 quedas consecutivas no mês de abril. Os resultados do FPM desse primeiro decêndio de maio, parece ser bem promissor, mostrando, que aqueles resultados anteriores que tínhamos aí realmente foram pontos fora da curva, tivemos aí alguns resultados bem baixos aí nos decêndios passados, mas que agora parece que realmente está aí refletindo, todas essas notícias de recorde de arrecadação que o governo tem conseguido aí nos últimos meses. Localizado no oeste de Minas Gerais, Iguatama tem menos de 7 mil habitantes, de acordo com o IBGE. O prefeito do município, Lucas Vieira Lopes, destaca que a cidade tem baixa capacidade de arrecadação própria e que, por isso, as transferências oriundas da União e do Estado são fundamentais para manter as contas em dia. Esse repasse é de fundamental importância para nós. Geralmente, a arrecadação municipal aqui, a arrecadação própria, ela é muito baixa. Então, se essas receitas governamentais caírem também, com certeza vai afetar muito as nossas políticas públicas aqui. Por isso que é importante que esse repasse continue estável. Até a última quarta-feira, 13 municípios estavam impedidos de receber o FPM por conta de alguma pendência. Entre eles, Itajá, em Goiás, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Carapebus, no Rio de Janeiro. Reportagem, Felipe Moura. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34 e uma operação da Polícia Civil de Goiás prendeu suspeitos de aplicarem golpes do falso leilão em território goiano. Segundo o delegado Luiz Carlos Cruz, são mais de 50 crimes contra vítimas com prejuízo entre 8 e 10 milhões de reais. As prisões aconteceram nesta quinta-feira no estado de São Paulo. De acordo com as investigações, foram cumpridos pelos policiais goianos 7 mandados de prisão preventiva, 11 de busca e apreensão e 119 sequestros de valores em contas bancárias. O grupo é suspeito de praticar crimes do falso leilão, imitando sites de empresas já consolidadas no ramo. Essa é a segunda fase da operação. A primeira aconteceu em dezembro do ano passado. À época, 4 pessoas foram identificadas e presas e 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Pelo menos 30 pessoas no estado de Goiás foram vítimas dos golpes. A Polícia Militar apreendeu em 2 abordagens distintas cargas de skunk, mais conhecida como a super maconha, avaliadas em quase R$1 milhão. As apreensões aconteceram aqui em Mineiros e em Jataí, na região sudoeste do estado. Além da droga, 3 suspeitos foram presos e 2 carros usados no transporte dos entorpecentes foram apreendidos. As apreensões foram feitas por equipes do Comando de Operações de Divisas. A primeira ocorrência foi registrada aqui perto de Mineiros, onde um homem de 27 anos que dirigia um Fiat Uno não conseguiu explicar o motivo da viagem ao ser abordado. Em entrevista, ele confessou que havia adquirido 50 quilos de skunk no Mato Grosso, perto da fronteira com a Bolívia. A droga estava escondida no forro do teto do veículo e seria comercializada na região metropolitana de Goiânia. E já a segunda ocorrência foi registrada na zona rural de Jataí. Durante a abordagem, um carro modelo Toyota Etios, que era ocupado por 2 homens. Dentro de mochilas que estavam no porta-malas do veículo, os policiais encontraram 30 peças de maconha e 9 de skunk. Para os militares do COD, o motorista contou que havia recebido R$ 1.920 para levar o passageiro de 26 anos de Campo Grande até Jataí, mas afirmou desconhecer que ele estaria transportando entorpecentes.
Conduzidos para a delegacia da Polícia Civil de Jataí, motorista e passageiro foram autuados por tráfico. De acordo com a polícia, as 2 apreensões provocaram um prejuízo superior a R$900 mil aos traficantes. As identidades dos 3 presos não foram divulgadas. 7h36, catástrofe no Rio Grande do Sul, une estados brasileiros e entidades goianas fazem campanhas de doações. Vamos conferir com a Andressa Calassi. Há uma semana, a população do Rio Grande do Sul sofre com as consequências das enchentes. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado, a catástrofe provocou ao menos 95 mortes, deixou 159 mil desalojados e afetou 401 dos 497 municípios gaúchos. Com a proporção da calamidade, vários estados brasileiros se uniram para ajudar as famílias afetadas. Em Goiás, entidades têm feito campanhas de doação. É o caso da Polícia Rodoviária Federal, que está recebendo fraldas, água potável, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal. As doações podem ser entregues em qualquer unidade da PRF, incluindo Jataí, Catalão, Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Porangatu. As arrecadações já passam de 5 toneladas. Você pode fazer sua doação de roupas, água potável, materiais de higiene, limpeza em todos os postos da PRF no estado de Goiás. Nossas unidades estão de portas abertas para receber a sua doação e fazer chegar ao povo do Rio Grande do Sul. A Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de Goiás também arrecada alimentos por meio de shows com ingresso solidário e também pelas doações realizadas na sede da instituição. Arrecadamos 20 toneladas de alimentos, junto com todo esse material, inclusive roupas também, e estamos fazendo um encaminhamento com parceiros na área de transporte. A ACIEG, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás, lançou a campanha 100 mil goianos pelo Rio Grande do Sul, com o objetivo de arrecadar 100 mil itens entre cobertores, agasalhos e roupas de adulto e infantil. Já chegue pela Avenida 85, entre na ACIEG, tem uma equipe esperando você para fazer a sua doação. A Morar Mais Goiânia não ficou de fora e abraça a causa com pontos de coletas fixos em Goiânia. Nós estaremos recebendo produtos de higiene pessoal, fraldas, alimentos não perecíveis, ração de cachorro, água, aquilo que tocar no seu coração. Para você que deseja ajudar as famílias gaúchas, atenção aos pontos de coleta. Em Goiânia, Morar Mais, Rua 124, Setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte. Fé Comércio, Avenida 136, número 1080, Setor Marista. A CIEG, Rua 14, número 50, no Setor Oeste. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h39. Em alta no Corinthians, o atacante Wesley desperta interesse de clubes do exterior e espera propostas na janela de transferências no meio desse ano. Para tratar do futuro de Wesley e também de outros clientes, o empresário do jogador Clóvis Henrique viajou nesta semana à Europa, onde irá se reunir com clubes. No momento, o West Ham desponta como principal interessado no atacante. Recentemente, o clube inglês sinalizou com uma oferta de 18 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais na cotação atual, número que não atende ao desejo do Corinthians. Nos bastidores, a diretoria alvinegra trabalha com a cifra de pelo menos 25 milhões de euros, algo aproximado de 139 milhões de reais. O valor colocaria Wesley como a maior venda da história do Timão em números absolutos. E Atlético Mineiro e Ronaldinho Gaúcho chegaram a um novo acordo para quitar uma dívida de R$4.195.912 referentes à passagem do meia pelo clube entre 2012 e 2014. O acordo foi assinado em março, sendo peticionado ao processo em abril. O documento detalha como os valores serão quitados. O clube vai pagar ao jogador em 4 parcelas, no valor fixo de R$1.048.978. A primeira já foi quitada em abril. O restante está programado para o dia 10 de maio, 10 de junho e 10 de julho. Em caso de atraso integral ou parcial dos valores em um prazo maior que 10 dias, o acordo prevê uma multa de 10% na parcela. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h41. O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira parte do veto presidencial à nova lei dos pesticidas. A medida aprovada pelo Senado em novembro do ano passado foi alvo de 17 vetos por parte do presidente Lula, dos quais 8 foram derrubados pelos parlamentares. Um dos pontos diz respeito à competência para o registro de defensivos agrícolas, produtos de controle ambiental e afins. O veto presidencial defendia a manutenção do modelo tripartite, vigente desde 1989, que envolve os Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente e Saúde. Já o Congresso optou por dar poder exclusivo ao Ministério da Agricultura. Outro ponto vetado e revertido pelo Congresso trata da análise de produtos à base de ingredientes ativos em reanálise. O governo argumentava que a aprovação desses produtos antes da conclusão da reanálise iria violar o princípio da precaução. E já os parlamentares defenderam a agilização do processo de registro, que, segundo a nova lei, não poderá ultrapassar 2 anos, contra uma média anterior de 8 anos. Com a decisão do Congresso de derrubar esses vetos, tais dispositivos voltam a fazer parte da legislação em vigor. A votação dos pontos restantes do veto está marcada para o próximo dia 28 de maio. Entre os pontos estão o reaproveitamento de embalagens de defensivos e a criação de uma taxa de avaliação e registro para financiar o Fundo Federal Agropecuário. 7h42, o governador Caiado recebeu comitiva chinesa em busca de novos negócios para o agro aqui em Goiás. Quem traz os detalhes dessa visita é Andressa Calassi. O governador Ronaldo Caiado se reuniu com entidades do setor produtivo e representantes da delegação chinesa. O vice-governador da província de Hebei, na China, falou da parceria com o Estado. Aqui hoje eu represento toda a delegação de Hebei, do governo de Hebei, e também os empresários, a convidar todos que estão sentados aqui hoje a ir a Hebei. O Gabinete de Assuntos Internacionais recebeu essa visita institucional do governo de Hebei, província irmã do estado de Goiás, e que de maneira muito rápida a cooperação está evoluindo. A delegação chinesa ficou em Goiás por 3 dias. Na ocasião, eles realizaram visitas a setores agrícolas do estado. Em 2023, a China foi a maior parceira comercial de Goiás. 51% das exportações no acumulado geral do ano foi para a China, de acordo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Com a visita da delegação chinesa, o intuito é ampliar indústrias e a comercialização em Goiás. Poderem aqui trazer as suas empresas, implantar seus parques industriais aqui no estado, e é isso que faz, essa boa relação, essa boa receptividade do governador Ronaldo Caiado é o que nos aproxima do governo da China. O vice-governador Daniel Vilela agradeceu os investimentos da China em Goiás. Mais uma vez as nossas boas-vindas e me colocando à disposição a vice-governadoria e todo o governo do estado para que a gente possa continuar cooperando, estabelecendo boas parcerias comerciais e de amizade entre Hebei e o estado de Goiás. Hebei é uma forte parceira do estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado destacou que tem interesse em ampliar esta parceria, que trará benefícios para os goianos e os brasileiros. Estamos trabalhando muito, esse processo foi iniciado desde a nossa viagem lá e já estamos aí. Temos esse resultado hoje já na cidade de Tumbiara, com a Ixai já instalada ali, e agora essas empresas também estão vindo para cá num curto espaço de tempo para se instalarem também. Andressa Calassi, Agência Brasil Central.